Meus queridos amigos, estamos vivendo o maravilhoso tempo da Quaresma. Tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de voltar à graça de Deus. Quaresma é o tempo do Kairos para o cristão, isto é, o tempo da graça. Neste vídeo, eu quero partilhar com vocês uma reflexão a respeito dos três inimigos da alma, os três inimigos do ser humano, como distinguiu São João da Cruz, um grande santo místico e doutor da igreja. São três os inimigos da alma humana que impedem a nossa comunhão, a nossa amizade com Deus. No primeiro domingo da Quaresma, a igreja nos apresenta sempre o Evangelho de Jesus sendo tentado no deserto, a fim de nos orientar acerca das lutas que nós devemos travar contra justamente os três inimigos que eu apresento para vocês agora: o diabo, o mundo e a carne. Esses três inimigos da alma, eles atrapalham, prejudicam, são um obstáculo à graça de Deus na nossa vida, à nossa amizade, à resposta nossa ao amor de Deus. Vamos ler aqui agora o Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, justamente proclamado pela igreja no primeiro domingo da Quaresma. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. A ida de Jesus ao deserto representa a sua compaixão pelo gênero humano. Jesus não precisava de penitências nem de jejuns, mas ele quis assumir toda a nossa condição humana para que nós fôssemos redimidos de nossos pecados. Ele foi ao deserto para nos ensinar uma maneira de vencer o diabo e alcançar a coroa do céu. Como dizia Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. No deserto, portanto, Cristo mostra como nós devemos abrir o nosso coração para a graça santificante. Pois bem, o primeiro inimigo, o mundo,
precisa ser bem entendido na linguagem bíblica. O mundo aqui não se trata do mundo criado por Deus. Esse é bom, afinal tudo que Deus faz é bom. Se Deus criou o mundo só pode ser bom. O mundo aqui, de que fala São João da Cruz e outros místicos, trata-se daquela parte da humanidade que rejeitou Deus. O ser humano é livre, e por ser livre, ele pode rejeitar, ele pode desobedecer a Deus e o faz muitas vezes. Portanto, são as pessoas que rejeitam a Deus, que rejeitam a Cristo, que rejeitam a igreja. Esse é o mundo, o inimigo. A primeira grande vitória de Cristo no deserto deu-se sobre esse mundo. Recolhendo-se no silêncio do deserto, Jesus venceu os apelos do mundo e ensinou que temos de ter tempo para Deus, um momento de intimidade com Ele, ou seja, uma vida de oração. Sem essa vida de oração, nós não podemos agradar a Deus e a nossa alma logo se perde nas tentações mundanas. Como disse alguém, a oração é o oxigênio da alma. E como dizia Santa Teresa de Ávila, grande amiga de São João da Cruz, a vida de oração requer determinação da alma. A alma deve estar disposta a rezar, mesmo que isso exija grandes sacrifícios. Diz ela, surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenha força para prosseguir, mesmo que se morra no caminho, não se suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo, reze. O segundo inimigo é a carne. A vitória de Cristo no deserto foi a vitória contra a carne. Mas aqui nós precisamos também nos perguntar o que significa carne. A carne é a alma dominada pelas paixões da carne. Trata-se do inimigo mais perigoso, mais difícil, porque é aquele que está dentro de nós como um cavalo de Troia. Para vencer a carne, ou seja, para vencer as coisas mundanas, o ser humano precisa moderar os seus apetites pelo jejum e pela penitência, que são propostas para a quaresma, com a finalidade de que a alma governe o corpo e não o contrário, e essa alma seja guiada pelo Espírito Santo. Por isso a urgência de nós praticarmos as obras quaresmais. Elas têm o objetivo de nos ajudar a vencer a carne, a vencer essa alma que está dominada pelas paixões mundanas. A verdade é que dentro de nós existe um campo de batalha entre o homem velho e o homem novo, como diz a Bíblia. A nossa vida inteira, do primeiro ao último instante, é uma luta interior. O grande Padre Paulo Ricardo costuma dizer que dentro de nós há um território de missão, áreas que necessitam ser evangelizadas. Dos três inimigos, a carne, ou seja, a alma carnal, é o inimigo mais difícil. É o inimigo que está dentro de nós. Sim, porque o mundo e o diabo, que são os outros dois inimigos, eles são inimigos externos. E para que nós sejamos santos, nós precisamos lutar até o último instante da nossa vida. A santidade consiste naquela luta até a hora de fechar a tampa do caixão. E por fim, o terceiro inimigo a ser vencido, que é o diabo. Cristo no deserto venceu o diabo. Existe hoje, como sempre existiu, uma corrente forte de negação do diabo. Há quem negue a existência do diabo. Há quem diga que ele é uma criação. Eu, por exemplo, conheço
pessoas que seguem esse pensamento herégico. Sim, porque se trata de uma heresia, negar a existência do diabo. Ele não é uma invenção medieval da igreja, mas o diabo quer exatamente que nós pensemos e acreditemos que ele não existe. Assim, ele pode fazer as suas sujidades tranquilamente sem ser incomodado. Meus amigos, o diabo é um ser espiritual. Ele é o inventor do mal. O mal é uma realidade espiritual inventada pelo demônio. Jesus permite que nós sejamos tentados pelo diabo para que nós aprendamos a lutar, a combater o bom combate da fé e a amar, como ocorreu naquela famosa história de Santo Antão, que foi narrada por Santo Atanásio. Conta-se que depois de uma grave luta contra o diabo, Jesus apareceu de repente para Santo Antão. E Santo Antão disse: mas Jesus, onde que você estava? Por que você não veio aqui na hora que eu estava sendo tentado, sofrendo as dores? E Jesus respondeu: Antão, eu estava aqui o tempo todo, mas eu esperei porque eu queria ver você lutar. Meus amigos, vamos viver esse tempo santo, esse kairós na presença dos nossos anjos, dos santos, da Virgem Maria. E auxiliados por eles, combatamos o bom combate. Esse combate que vence os três inimigos da nossa alma: o mundo, a carne e o diabo. Nós não estamos sozinhos. Portanto, não vamos ter medo. Nós não estamos sozinhos. E como disse Bento XVI, Deus é maior do que todo o mal que existe no mundo. Meus amigos, se vocês têm algum assunto que querem que eu reflita aqui, e se estão assistindo aqui pelo Facebook, é só deixarem as sugestões nos comentários e, à medida do possível, eu irei atender as indicações dos temas. Muito obrigado e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.